Se você é mulher, mas não é cristã, esse vídeo não é para você, então pode fechar, nem continua aqui. Bom, a Igreja de Cristo sempre enfrentou resistência. Desde o início, houve perseguição física e até execução de cristãos. Aliás, isso ainda acontece em alguns países. Há também a perseguição política, como na Romênia comunista, ou a perseguição religiosa, como nos países do Estado Islâmico. Hoje, porém, o nosso inimigo elaborou formas mais sutis e insidiosas de nos perseguir e nos calar. Dentro desse cenário, a Igreja tem sofrido com o politicamente correto, uma nova moral secular e com ideologias perversas. Hoje, o dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, uma dessas ideologias perversas e nocivas recebe ainda mais publicidade: o feminismo e o seu suposto discurso por libertação. Eu escrevi vários livros sobre esse assunto, do ponto de vista político e histórico, pois sou deputada e professora de história. Inclusive, lancei ontem mesmo um livro sobre isso, política e feminismo. Eu poderia usar todo o meu conhecimento nesse campo para esse vídeo de hoje, mas eu quero falar só e somente de religião com você, mulher cristã. Uma mulher cristã não deveria se deixar seduzir pela conversa de libertação do feminismo. Afinal, libertação Jesus Cristo já fez por nós. No 5º capítulo da carta de Gálatas, nós podemos ler que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam, portanto, firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Que escravidão seria essa? Por mais que isso pareça contraditório à primeira vista, as feministas que pregam a libertação da mulher nada mais querem do que nos escravizar em um antigo modo de vida onde os vícios e as vontades humanas são o fiel da balança. Elas nos dizem: se você quer fazer sexo, pode fazer com qualquer um. Se você quer matar o bebê que foi gerado nessa relação irresponsável, mate-o. Você tem esse direito. Aliás, para as feministas, você também tem o direito de terceirizar completamente a educação dos seus filhos, descuidar completamente da sua casa, desrespeitar o seu marido e, principalmente, se tudo isso acontecer, você também pode se divorciar sem motivo nenhum. Quem já viveu por aí sem Jesus sabe como isso funciona. O pecado é um vício. Quanto mais você peca, menos você se importa. E mais você quer repetir esses erros e, por fim, já não tem nem força de vontade para fazer o que é certo. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo explica que existe uma consciência insensível que vem daí. Ele diz: dando ouvidos a enganadores, a doutrina de demônios, a mentiras, nós teremos a nossa própria consciência cauterizada. Nós temos um nome para tudo isso e, obviamente, não é liberdade. Essa vida nada mais é do que o mais antigo e corriqueiro tipo de escravidão. Não sou eu quem diz isso. Foi Jesus quem nos disse que a verdade nos libertará e que Ele tem poder para nos fazer livre, mas aquele que comete pecado é escravo do pecado, conforme o Evangelho de João. O primeiro motivo pelo qual uma cristã jamais poderia ser feminista é o fato indiscutível de que elas negam o conceito de pecado. Toda a história do cristianismo depende de aceitarmos o conceito de pecado com objetividade. Há 3 anos, o cantor Leonardo Gonçalves, adventista cristão muito famoso, que deveria se preocupar pelo menos um pouquinho com a confiabilidade das escrituras, emprestou o seu canal no YouTube para uma teóloga feminista. Aquilo foi um escândalo, todo mundo comentou, porque ela defende uma reinterpretação completa da Bíblia, destruindo os elementos centrais, inclusive a interpretação patriarcal. Portanto, o feminismo nada mais é que a ideologia da feira do pecado. O pecado principalmente oferecido à mulher. Ao mesmo tempo em que o feminismo nega o conceito de pecado, é isso que ele oferece. No feminismo, você encontrará todos os ingredientes e a receita para ser uma escrava dos seus vícios e se tornar a pior versão de si mesma. E tudo isso com a consciência tranquila. Lembra que o apóstolo Paulo disse: minha consciência está limpa, mas isso não significa que estou correto? Exatamente isso. Mergulhe no feminismo e você será uma filha ingrata, uma esposa insubmissa, uma mãe relapsa, uma suposta cristã que idolatra o pecado e uma cidadã improdutiva e problemática, trazendo problemas de toda a ordem para a sociedade. Se antes o nosso inimigo nos atacava de fora, hoje ele planta uma semente de discórdia, inimizade e insatisfação dentro das nossas casas e dos nossos corações. Confunde os papéis dos filhos, da mulher e do marido.
O homem já não quer fazer os sacrifícios necessários pela família, porque os homens se beneficiam do feminismo, deixando de se casar, deixando de sustentar a mulher e as crianças e, muito pior em alguns casos, podendo pagar para que a mulher mate, aborte a própria criança. Nesse cenário, em que os homens não se sacrificam, as mulheres também já não reconhecem nem respeitam sua autoridade. E os filhos, pelo mesmo caminho, desprezam tanto o pai quanto a mãe. Se Jesus nos disse que pelos frutos nós conhecemos a natureza de uma árvore, que tipo de natureza tem uma ideologia como essa, que desestabiliza a nossa família, nossa igreja, nossa sociedade e todos nós, como indivíduos? Judith Butler, que é feminista, escreveu que o incesto é um tabu e que o menino pode se transformar em menina e vice-versa, se assim desejar. Kate Millett escreveu que as crianças deveriam ter direito à atividade sexual e que nada adianta conceder direitos políticos às mulheres se o casamento cristão não for destruído. Monique escreveu que nós precisamos mudar as palavras pai e mãe até acabar de vez com a família tradicional. Antes de todas essas, Beth Friedan escreveu que a dona de casa é como um parasita ou como uma débil mental e, juntamente com Simone de Beauvoir, chegou à conclusão de que as mulheres não deveriam ter a opção de se tornar mãe e esposa em tempo integral. Simone de Beauvoir, como tantas outras feministas, era ateia e odiava a nossa religião. Como todas essas mulheres feministas poderiam estar falando da sua libertação se tudo o que oferecem é pecado atrás de pecado? A menos que você renuncie tudo o que Jesus nos ensinou, é impossível comemorar esse Dia da Mulher como uma feminista. Jesus quer que você aprenda a servir. As feministas querem falar sobre poder. Jesus quer que você aprenda a amar, a ter temperança e autocontrole. Elas querem que você desregule completamente sua vida sexual e emocional. Jesus fala de bons frutos. Elas falam de aborto. Neste 8 de março, o que eu desejo a você é o mesmo que desejo a mim mesma e às minhas filhas. Que não seja um feliz Dia da Mulher hoje, mas que você seja uma mulher feliz o ano inteiro e que essa felicidade venha da sensação de dever cumprido, de andar no caminho que é fiel e justo. Que você seja livre de verdade e assim permaneça, jamais permitindo que novas ou antigas vãs filosofias se apresentem na sua vida, regulem a sua vida e destruam a sua família e a sua própria capacidade de autocontrole. Ser uma mulher feliz é sim ser uma mulher livre. O problema é que o feminismo não é sobre liberdade.